10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos novamente aqui. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. É nesse dia 8 de maio de 2023. Começamos o nosso programa pontualmente 21 horas. E é por isso que eu quero que vocês tenham vontade, tenham ânimo de falar conosco. Porque é uma conversa entre amigos. Estamos com esse estúdio aqui somente do preâmbulo. Lá no estúdio 1 em que nós interagimos com vocês. E no estúdio 2, este sim é aquele que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos com notícias quentinhas do momento, de tudo o que está acontecendo. Mas é só um rumo do nosso programa, porque a pauta é livre. Vocês é que podem dirigi-lo. Se acham que o assunto não está legal, dirijam para outro assunto. É assim que nós nos tratamos, é uma conversa entre amigos. E é por isso que eu começo pedindo que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, divulgar o nosso link para os amigos de vocês, para os inimigos de vocês, para aqueles que gostam e aqueles que podem não gostar. Mas a opinião é livre. Nós não discriminamos sexo, cor, ideologia política, paixão de sua equipe. Todos têm vez no nosso programa. E pode dar a sua opinião. Mas dentre as notícias que nós teremos, e muitas, também que em depoimento Anderson Torres, ele diz que não interferia em operações da Polícia Rodoviária Federal. Em depoimento de mais de 2 horas na Polícia Federal. Como o senhor sabe, o habeas corpus dele não foi deferido. Continua preso ainda pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável pela sua prisão. Também em Porto Alegre, o DEMAI analisa a água e diz que o pessoal está se queixando que tem uma cor estranha e um cheiro estranho. Mas, segundo a análise, já disseram que isso não interfere em nada para a saúde. Está em condições plenas de uso e não causa qualquer prejuízo. Em razão das algas que estão proliferando, vindo de uma estiagem muito prolongada e agora aumentou os níveis, então diz que essa seria a razão dessa água dessa forma, mas não traz prejuízo nenhum à saúde. O Arcturus é uma nova subvariante da Covid-19. Covid-19 que, segundo a OMS, já disse que terminou a emergência, né? Mas aqui, não sei se fake news ou não, a ministra da Saúde, o presidente Lula, diz que ela não terminou, que temos que continuar nos vacinando para a Covid-19. Mas é que em propagandas, a nova gestão está despejando milhões de reais na propaganda. E dentre elas está incentivo à vacinação. A OMS já não faz essa recomendação tão ferrenha. Também o MEC, Ministério da Educação e Cultura, divulgou um edital do Enem 2023. Também o país deve buscar o diálogo e não condenar redes sociais. Quem defende isso são especialistas que estão debatendo nesse sentido. O Padilha também diz que o presidente Lula pediu uma reunião com partidos para cobrar fidelidade em votações. Isso em razão de derrotas que estão acontecendo no Congresso Nacional. Mas é que contornar todos esses ministérios que foram formados, dado
ministério, alguns partidos que talvez nem sejam tão aliados com a política do PT, causam um transtorno realmente. Já foi comentado de que fazer uma reunião com todos os ministérios seria quase que impossível, mas tiveram que ter colocação para esse pessoal. Então agora eles tentam contornar essa situação política, porque a política resolve tudo. A Polícia Federal, em um estudo que havia mandado à Suíça, uma equipe de peritos, e foi detectado e informado de que as joias dadas ao presidente Bolsonaro têm mais de 2.200.000 diamantes. É a perícia da PF que declarou isso. É um crime horrendo, horrível. Quase não temos problemas no Brasil. A insegurança ronda a comunidade do bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Isso a grande quantidade de furtos que são detectados nesse bairro boêmio da cidade, que incomoda e muito aos moradores. Talvez ao comércio, aos bares, ali seja muito bom, mas os moradores se queixam que inclusive seus imóveis estão muito desvalorizados. Também um homem foi preso com uma espingarda na BR-386, na região norte do nosso Rio Grande do Sul. A greve dos metroviários tem trens mais cheios e movimento próximo da normalidade em estações. Isso aí eles estão falando do Transurb, o nosso Transurb. O Haddad anunciou o Galípolo para a direção da política monetária do Banco Central. E ele é o braço direito do Haddad. E a política entrando para o Banco Central, uma vez que o presidente Lula já declarou que o presidente do Banco Central ainda é aliado ao presidente Jair Bolsonaro. Então, dentro dessas declarações, o que se espera? Estão inserindo um homem de política de esquerda no Banco Central e ainda é o braço direito do Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Os netos do Charles III, eles praticam arco e flecha após a coroação. Olha se isso é notícia, mas eles colocam na mídia e nós temos que dizer para vocês. Também a Rádio Guaíba recebeu uma homenagem da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Não deve ter muitas coisas para fazer, então ficam homenageados, da mesma coisa que debater sobre nomes de rua. A Bia Haddad salta 10 posições e se torna a 7ª tenista do Brasil e entra no top 10 do mundo. São atletas de renome mundial que não são citados. Os nossos heróis são outros. Então, vejam esse nome. Bia Haddad é uma tenista de renome mundial. Também um colega de cela do nosso jogador da seleção brasileira, o Daniel Alves, conta a rotina do jogador na prisão. Diz assim: gritos, ofensas e isolamento. Isso é o que está acontecendo com Daniel Alves, lá na Espanha. Também, lá no Peru, os corpos de 27 mineradores são resgatados após um incêndio em mina de ouro. Isto lá no Peru. O presidente Lula sanciona a lei que torna atendimento odontológico obrigatório no Brasil. Segundo ele, até o final do ano haverá um reforço na área odontológica do SUS. A Advocacia Geral da União recorre à decisão do Supremo sobre a revisão da vida toda no INSS. O Pix bateu um novo recorde e atinge 124,3 milhões
de transações. O mercado financeiro reduz a estimativa da inflação para este ano no Brasil. No nosso Rio Grande do Sul, um levantamento registra a adimplência de 75% no pagamento de IPVA no Rio Grande do Sul. Isso aí para a economia do estado é muito bom. Aqui também no Rio Grande do Sul, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral destaca a importância da existência de uma imprensa livre. A lei da censura está aí. Eles deram uma levantada nesse projeto aí, mas deve voltar à pauta. E com isso, tira a existência da imprensa livre. Também começaram as assinaturas no Rio Grande do Sul dos contratos de crédito emergencial da estiagem, que beneficiará 8 mil famílias. Embora o pessoal se queixe que está chovendo demais, mas ainda não é suficiente para compensar a estiagem da nossa agricultura, principalmente no Rio Grande do Sul. O dia D da vacinação, lá no sábado, teve um êxito total. Só em Porto Alegre, 32 mil doses de vacinas foram aplicadas. Também quanto ao desemprego, o Cine de Porto Alegre, da capital do Rio Grande, disponibiliza 1.720 vagas de empregos nesta semana. Também a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, foi internada com Covid e ainda não tem previsão de alta. Uma mulher também foi encontrada morta na terra Yanomami. Ela foi a terceira assassinada em sua família. Como vocês todos sabem, o rei Charles III foi coroado em cerimônia histórica lá na Inglaterra. Agora o presidente Lula, como se tem mediador do mundo, ele critica a manutenção da prisão de Julian Assange. Esse é um jornalista estrangeiro, né? O ministro Alexandre Silveira anuncia investimento de 56 bilhões em transmissão de energia. Mesmo após uma derrota no Congresso, o presidente Lula descarta mudar a articulação política. E ele diz que não critica o Banco Central, mas voltou a criticar. Fez pelo exterior afora. Mas agora ele diz assim, aqui no Brasil, Banco Central tem autonomia, mas não é intocável. Isso quem disse é o presidente Lula. Candidato à presidência é preso após alegar fraude eleitoral. Mas isto no Paraguai, não foi no Brasil, não. Já o pessoal pensou que era aqui. Não, isso aí foi no Paraguai. Também entre as notícias, nós temos notícias, por exemplo, de São Paulo, que um homem foi preso sob a suspeita de embebedar e estuprar adolescentes de 13 e de 14 anos. Também uma mulher que cheirou pimenta e uma alergia que teve no seu corpo, ela está internada há 80 dias. E diz as filhas que a visitaram, uma jovem de 25 anos, com 2 filhas, e ela diz assim, mamãe, as meninas dizem, mamãe virou bebê, 80 anos internada, 80 dias, num hospital, quase ter morrido, em razão de que cheirou pimenta, viu só. O problema é muito grave com as fake news. Um homem lá em São Paulo, ele está com morte encefálica, foi agredido, um trabalhador, porque alguém gritou, pega ladrão. Ele estava com uma moto emprestada de um amigo. E ele começou a ser agredido violentamente e agora está com morte encefálica. Isto aconteceu lá em São Paulo, no bairro Guarujá. Em Guarujá, a Organização Mundial da Saúde também atualiza a avaliação de risco do vírus
Marburg, um dos mais letais do mundo. Então isso aí é outra doença que está vindo aí e é preocupante. A justiça também decidiu que o Crivella recém deu a decisão que ele agiu dentro da lei ao remover pedágio lá no Rio de Janeiro. Uma notícia que parece antiga, mas agora é que teve uma decisão da justiça. O Ministério Público também pediu o bloqueio de pensão de 22 mil pagos à mulher de Ailton Barros. Ailton Barros é um ex-major do Exército que foi expulso e, segundo o noticiário, ele era o número 1 da assessoria do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o histórico dele é o pior possível. Basta dizer que ele está vivo. E a ex-esposa dele ganha pensão como se ele tivesse morrido. Mas ele foi expulso do Exército. Também um crime bárbaro que aconteceu lá na sexta-feira, no dia 5, foi em Foz do Iguaçu, no Paraná, em que 3 pessoas de uma mesma família foram mortas a tiros, esquartejadas e enterradas num matagal. A polícia começou a descobrir esses crimes agora, neste final de semana. Também a polícia, o DENARC, a Polícia Civil, o DENARC do Rio Grande do Sul, tinha informações de uma quadrilha que traria maconha para o Rio Grande do Sul. Armou em conjunto com a Polícia Civil do Paraná e eles conseguiram então apreender 300 quilos de maconha que foram trazidos por uma canoa, mas de barco, né? Mas os marginais conseguiram fugir, mas teve êxito. Então essa operação em conjunto, o nosso DENARC aqui do Rio Grande do Sul e mais a Polícia Civil lá de do Paraná, foi lá próximo ao Foz do Iguaçu. E por fim, para encerrar o nosso preâmbulo, uma criança de 2 anos em Florianópolis, Santa Catarina, a mãe teve um mal súbito e essa criança desapareceu no interior de um shopping. Ela está desorientada e ainda hospitalizada, não sabe dizer o que aconteceu, mas na imprensa nacional está saindo essa notícia desse bebê, então, que até o dia de hoje está desaparecido. Mas vamos lá ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, interagir com os nossos amigos no programa Pauta Livre, para a nossa live, é lógico, né? Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre,
da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Aqui nós, agora sim, ao vivo, nesse dia 8, 21 graus a temperatura. Esse 8 de maio de 2023. O pessoal só via aqueles preâmbulos, aquelas notícias, mas isso é só uma luz do que nós teríamos. Aqui estamos nós, Estúdio 2. Olhem a qualidade do estúdio, cada um melhor que o outro e sempre inédito, às vezes não parecendo. Mas nós nos preocupamos para ter qualidade também na apresentação do nosso estúdio, aqui da nossa emissora, né? Porque mudar o visual do apresentador fica meio difícil. Então você só tem que, além de me aturarem, nós preparamos os nossos estúdios. Já estivemos dando uma conversada, interagindo, pelo menos como escrita, ali com os nossos amigos que estão interagindo no Estúdio 1. Mas antes que nós passemos para lá, temos algumas notícias que são destaques principais no dia de hoje. Por exemplo, que na véspera do dia da vitória, hoje é o dia da vitória, aqui para nós. Mas o dia da vitória, lá da guerra Rússia e Ucrânia, a Rússia lançou uma chuva de drones kamikazes na Ucrânia. Em média, 60 drones. O maior ataque já empreendido em questão de drones nessa guerra. 36 deles somente contra a capital, Kiev. A maioria foi abatido pelo sistema de defesa. Então isso é preocupante, cada vez está mais acirrada a guerra Rússia e Ucrânia, e o mundo se cala para isso. Também, segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, se a PL da censura não for votada no Congresso, o ministro da Justiça diz que o próprio ministério tem seus instrumentos necessários. Isso quer dizer que o Congresso tem 2 opções: ou votar a favor ou votar. Então as 2 opções citadas pelo ministro Flávio Dino. Também aquele arcabouço fiscal tão aclamado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prestem atenção, ele vai permitir gastos sem um risco de sofrer punição do governo federal. Também hoje foi enterrado o corpo de uma ícone da arte culinária da TV, aos 91 anos, a Palmirinha, que faleceu em São Paulo. Hoje teve o enterro dela. O novo ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Lula, o general Tomás Minet, ele é o comandante do Exército, né? E ele diz que vai recuperar a imagem do Exército junto ao povo. Agora sim, vamos lá ao Estúdio 1, porque o pessoal já está entrando. Entrou o Alexandre Marques agora, logo depois do Laurino no speech. Não é o primeiro, que a ordem cronológica nós vamos passar logo a logo. Agora sim, vamos lá. Aqui nós, é o Estúdio 1. Como sempre, qualidade, até para demonstrar para vocês. É com muita alegria e satisfação que nós demonstramos para vocês. Vejam só, é a qualidade do nosso programa, qualidade de imagem, qualidade de som, e não é uma emissora profissional, não confundam. É simplesmente uma emissora web, sem patrocínio, tudo às nossas custas. E o programa é nosso, a emissora é nossa e a pauta é a livre. Hoje, número 1, o Tenente Cláudio, João Cláudio de Matos, aquele meu amigo desde colega da turma CFS 1972,
da Boca da Santa Maria da Boca do Monte, em que nós nos formamos sargento da brigada lá naquela época. E ele foi o número 1 no dia de hoje. Parabéns, Cláudio Matos. Boa noite e um prazer estar conosco. O Zé Sanguiné, esse sim entrou e deu uma boa noite. E logo depois que ele foi interagir, mas foi o número 2. Não foi tão rápido no gatilho. Mas Zé Sanguiné, aquele homem, Zona Nobre, Zona Norte de Porto Alegre. Cláudio Matos é lá do bairro Partenon, Zona Leste de Porto Alegre. Agora o Zé Sanguiné, Bela Vista, Zona Norte de Porto Alegre. E ele nos deu um boa noite. Ele diz que foi rápido, agora sim chegou e dando boa noite, já dizendo que além de dar aquele like positivo, deu um toque no sininho. Agora sim o Henrique da Silva e Silva. Hoje eu estou sentindo a falta da Janei, que ainda não cutucou, deve estar junto. Ou talvez esteja em outros compromissos. Mas o Henrique da Silva Silva, também o capitão Henrique, também nosso amigo da turma CFS 72, está dando uma boa noite a todos nós patriotas e está conosco. Muito obrigado por estar conosco, Henrique. Também Zona Norte de Porto Alegre. O Zé Sanguinetti, que num papo rápido, agora ele diz assim que, em especial aos desportistas e o time do Rio Grande do Sul, os nossos times vão muito mal na competição nacional, o que eu concordo realmente. E ele diz assim que já assinou, já ativou o sininho e também aquele like de positivo. O João Carlos Machado, esse é o nosso amigo Chadeco, apelido tradicional porque ele é um desportista, um boleiro, embora já seja sexagenário, mas ainda está rolando aquela bolinha, e ele é o diretor do Dedo de Dama lá de Viamão e está disputando, embora uma pausa de 10 anos nessa equipe, está retornando e disputando pela Lívia de Viamão, que é a Liga Independente da Vila Elza e arredores. Ele diz assim: boa noite, Severo. Que chuvarada, mas ainda bem que não temos temporal, senão poderia haver estragos. Deu ao menos para descansar. Nesse final de semana não tivemos jogos do nosso amador e o varziano em campo nenhum, porque estavam realmente quase que impossíveis de aqueles que nós divulgamos, é lógico, lá na página dos Coroas de Canoas. Não haviam condições. Mas parece que houve lá em Nova Santa Rita. O Laurino Spitt deve nos dizer alguma coisa. Seguindo a cronologia de quem está interagindo conosco, é um público que não muito grande, mas a possibilidade é muito boa de nós podermos estar conseguindo responder para vocês. O Alberi Nascimento Cardoso, esse sim, litoral norte do nosso Rio Grande, gremista, ferrenho, ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Se fizermos um time da dupla Grenal, acho que iríamos para a segundona no Brasileirão. Tá bem pessimista quanto aos times do Rio Grande. Realmente o nosso nível, a nível brasileiro, o nível do Rio Grande do Sul está muito abaixo dos demais. Embora, claro, que tenha os grandes clássicos, aqueles times que têm uma camiseta de peso, não estão confirmando. Eu acredito que o nível esteja abaixo em todo o futebol brasileiro, mas nós, num nível muito pior ainda. Agora sim, meu irmão, esse sim, Zona Sul de Porto Alegre, bairro Guarujá, também bairro Nobre, as margens do Guaíba, é o FIPA, o Coronel Severo, meu irmão caçula. E ele diz assim: boa noite, um bom programa. Parou a chuva, agora vem o frio. Hoje saiu as profissões do futuro e as que vão desaparecer. E eu questionei que ele colocasse algumas, porque já que o nosso programa, além de informações e notícias, também é cultura, e isso faz parte da cultura. Mas embora também eu tenha respondido que, segundo a previsão, ainda teremos essa semana bem chuvosa, além de que deve cair a temperatura. E o próximo fim de semana, principalmente para o futebol amador, não é boa. Promete que haverá chuva novamente. Mas ele respondeu, dizendo assim, ainda falando do meu irmão, o Coronel Severo: profissões que vão desaparecer: caixa de banco e de supermercado, entre outras profissões do futuro na área da informática e meio ambiente.
Também outro esqueceu, cobrador de ônibus, ou lá no outros estados chamado de trocador. Até me lembra de criança que tinha crianças que diziam que queriam ser. Meu filho é o exemplo, Rodrigo Severo, que ele gostaria de ser cobrador de ônibus. Aí foi perguntado por quê. É porque estava sempre com dinheiro na mão e sempre manuseando dinheiro. Mas essa profissão também está desabando. O Alberi complementou, que havia interagido conosco antes, e disse assim, ó, ninguém consegue entender como um time de craques como o do Flamengo pode estar na zona de rebaixamento. Tem muita coisa estranha, inclusive o treinador. O treinador já disse que ele está desiludido com a equipe e ele não sabe, ele já falou superior a outros times, citou o Inter também, de que jogo do Flamengo foi superior ao Inter e não conseguiu ganhar. Ele também já exemplificou e também não tem explicação, e nós muito menos. Ele ganha muito para isso, ele que resolva o problema dele, apesar que até para os colorados o Flamengo não é muito simpático, é uma equipe que Flamengo e Corinthians não é muito simpático, principalmente ao Inter. O Flamengo principalmente tem aversão, pelo menos dos gaúchos, de muitos torcedores. Agora falando de futebol, aí sim, Alexandre Marques, no Expresso da Várzea, o nosso expert e co-irmão de divulgação na área do esporte principalmente, embora nos dê muito apoio em outras edições também de notícias, está sempre passando alguma informação a nós e nós coletamos muito dele para divulgar a vocês. Ele diz assim, boa noite Severo, encontraram o bebê que estava desaparecido em Santa Catarina, foi localizado em São Paulo e a mãe está em coma no hospital. É uma notícia que nós havíamos dado e ainda temos aqui na nossa sinopse e já vamos mudar alguma das versões. Aquela que nós demos no início ali, no preâmbulo, é a notícia que existia no momento, que nós fazemos um pouco antes de iniciarmos o nosso programa. Mas agora essa informação é de grande valia do Alexandre Marques. Então esse bebê foi encontrado em São Paulo, bem distante, né? E a mãe está desorientada, porque ela já teve um mal súbito no shopping quando ela desmaiou, não sabe, não diz coisa com coisa, está em coma e totalmente desorientada. Dela não saía nenhuma informação. Então, boa notícia que foi dada. Foi encontrado o bebê de 2 anos, o nome nós temos ali, depois durante a nossa sinopse, nós vamos dar. E aí vem ele, Laurino Nispiti, há uns 2 programas que ele não havia participado conosco. Esse sim, Nova Santa Rita, ali que se avizinha a nossa Canoas, antes pertencia a Canoas. E ele diz assim, boa noite amigo Severo, um clique no sino e um abraço a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Muito obrigado, Lauri, por estar conosco. E ele complementa dizendo assim, amigo Severo, lá no dia 4 de 5 de maio, né, o Esporte Clube Caju, de Nova Santa Rita, completou 19 anos de fundação, com vitórias e história no futebol. Então, Esporte Clube Caju, de Nova Santa Rita, sinta-se homenageado por todos nós desportistas, por todos nós espectadores do programa Pauta Livre, que isso aí para a equipe é uma equipe jovem, 19 anos de fundação. O campo de futebol é espetacular que nós conhecemos, está sendo montada, já deve estar concluída uma arquibancada, tem todo um apoio da comunidade, inclusive tem vereadores que dão um apoio direto, tem também formação de escola de futebol, é uma equipe que preza muito pelo social. É o caso do nosso amigo Laurino Spitz, que também é responsável pelas mídias sociais e joga há bastante tempo e realmente tem mérito essa equipe. Caju, receba o nosso cumprimento, 19 anos de história lá de Nova Santa Rita. E também sábado, no dia 7, aqui na Arena Caju, teve jogo, viu? Eu havia, então, por poucos lugares e lá o campo deu essas condições. É um excelente campo, como eu disse. E o Laurides, que jogando, ele fez o gol 197 do projeto social no jogo amistoso entre o Caju Master e o Atlântico Sul, lá de Capão da Canoa. Parabéns, Lauri. O Lauri tem aquele
mais um evento social, é aquele que ele ajuda a comunidade, um lar de idosos lá de Encruzilhada do Sul, e ele converte esses gols em valores por gols feitos, seja qualquer a competição que ele faz durante o ano, é o gol de Natal. Mas, além disso, ele angaria muitos outros adeptos a ajudarem e muito esta entidade, lá de Bonair, lá de Encruzilhada do Sul. Agora sim, chegaram eles, os manequinhas. Boa noite, assistindo e ficando informado. Esperamos nós que fiquem bem informados, é isso que nós temos, esse é o nosso interesse. Tomara que sim. Também informação, principalmente aos veteranos do 11º BPM, que policia a Zona Norte de Porto Alegre. Antes ele pegava toda a Zona Norte, agora foi dividido, entraram outros batalhões, o 19, o 20º, o 21º, mas os veteranos lá do 11º BPM, eles terão um grande encontro, será lá no dia 19, lá na outra sexta da semana próxima. Terá um desfile, venda de camisetas, futebol, futebol esqueçam, estou com o futebol na cabeça, tiverão um almoço, desfile. Eles acreditam ser um dos mais organizadas festas em prol dos veteranos, que essas pessoas merecem, que já deram tudo de si em prol da comunidade e principalmente ao batalhão 11º. Quem está organizando é o Sargento Portela. Inclusive nós faremos uma live aqui na nossa emissora, lá no dia 16, na outra terça-feira, nós teremos uma live que acontecerá às 20h30 aqui na nossa emissora. Dentre eles, outros que também se interessam, que colaboram também com essa organização, o Sargento Abreu, o Tenente Wilson, o Tenente Castro, todas são pessoas que estão envolvidas nessa aí. Na minha turma de curso de formação de sargentos, do 11, nós temos o Aristori Santos Lopes, que é o nosso presidente simbólico da turma de formação de sargento 72, o Walter Militão, também o João Nelson Dornelles, todos esses compuseram o efetivo do lado 11º BPM, Zona Norte de Porto Alegre, em anos passados. Já estão aposentados há bastante tempo, como eu também estou, né? Embora que eu tenha me aposentado na Polícia Civil, as pessoas ainda pensam que a minha convivência é muito maior com o pessoal da Brigada Militar, e eles pensam que eu ainda sou componente da Brigada. Não, eu me aposentei na Polícia Civil, mas tive a honra de compor o efetivo da Brigada Militar de 72 a 78. E inclusive estou sempre incentivando esse pessoal, e a minha amizade é muito grande e realmente merece o que a sociedade, na grande maioria, não reconhece. Então, parabéns, servidores da Brigada Militar, e principalmente aos veteranos, que será um grande encontro lá no 19 de maio, no 11º BPM, lá na Roque Calade, Zona Norte de Porto Alegre. O nosso amigo, aquele que nós indicamos, é o Alcides Almeida. Ele pensou que nós havíamos pulado na sua edição. Não, que é isso, Alcides. Estamos aqui, tu é o homem que nós recomendamos, Almeida Contabilidade. E Alcides Almeida Correia diz assim: boa noite, senhores. Que tenha pauta livre, o sucesso de sempre. Estou um pouco fora do ar, contraí a dengue, mas assistindo ao pauta livre. Realmente tem que ter um cuidado, porque a dengue é algo que, inclusive, aumentou agora a quantidade. Nós tivemos óbito, claro que pessoas que já com comorbidades. Então tens que ter um cuidado imenso. Aumentou agora o número de pessoas que contraíram a dengue e tiveram óbito. Claro que não é de assustar, porque nós sabemos que a tua prevenção é muito boa e isso é a alma do negócio. Mas nada impede que esteja conosco. Então, com dengue ou sem dengue, com todo cuidado, interage conosco. Agora sim, vou lá ao Estúdio 2, não, continua aqui no Estúdio 1, porque o nosso amigo Laurino Nispit voltou a interagir conosco. E ele diz assim: amigo Severo, estão programados 2 jogos festivos no dia 28 de maio, de manhã, lá no campo do Rude Bar, em Bom Retiro do Sul.
para a entrega das faixas de campeão do Gauchão Estadual 2022 ainda, né? Nas categorias 50 e 55. Então, sim, depois tu diz os adversários de cada categoria, que nós sabemos quem são eles, já tivemos contato aí, soubemos através também de ti e do Cacau, mas cita quais serão esses. Então, a premiação e as faixas da Federação Gaúcha de Futebol de campeão ainda de 2022, que se concretizou no mês passado, e o Rudibar foi campeão das categorias 50 e 55, e campeão estadual, que não é pouca coisa. E ele diz assim: depois da entrega das faixas, teremos um almoço top no campo do Rudibar para comemorar os títulos conquistados no Gauchão Estadual 2022. Muito bom isso aí. Coloca o adversário de cada categoria. E eu vou no Estúdio 2 e retorno aqui. Agora sim, passamos. Estamos aqui no Estúdio 2. Mas eu não posso deixar de referenciar: o seu imposto de renda está quase esgotando a hora de declarar. E se você ainda não declarou, Almeida Contabilidade é quem nós recomendamos. E aí estão os dados que vocês precisam. Qual a nossa indicação? É Almeida Contabilidade. Lembrando que estamos vencendo o prazo para a declaração de imposto de renda de pessoa física. Então se apresse. Se ainda não fez, a nossa indicação tem muita validade. Além de outros serviços que o Almeida presta, é assessoria contábil, é assessoria tributária, também escrita fiscal, departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresa. Funciona de segundas a sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges. É em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande do Sul. Alguma referência? Claro que temos a dar. É ali próximo à Academia da Polícia Militar e também da Associação dos Cabos e Soldados. O local ali é conhecido também como Volta da Cobra. O Almeida também dá assessoria pelo WhatsApp, de uma maneira gratuita. Os telefones, o DDD 51, pelo 999 657 380. Também pelo 993 45 8177. Mas também temos telefone fixo. É o DDD 51 pelo 211 288 82. Outra coisa, o Almeida vai dar um brinde a cada declaração que seu cliente fizer com ele. Mantenha contato, com certeza vai ver a qualidade. Nós indicamos porque conhecemos o serviço. Mantenha contato. Logo, logo, está expirando o prazo para a declaração de imposto de renda. Nós indicamos porque conhecemos. Aqui voltamos ao Estúdio 2 e logo, logo já vamos passar também ao Estúdio 1. Agora sim, vamos lá, vou dar uma ida lá porque os manequinhas, estamos aqui no Estúdio 1 para responder aos manequinhos que disseram assim, enquanto nós estávamos anunciando o Almeida Contabilidade: parabéns ao pelotão de aposentados da Brigada Militar. Esta aí estão somente de uma unidade, é do 11º BPM. Cada um faz uma festa aos veteranos, mas essa é esperada que seja a maior ou a mais organizada. Basta dizer que o encarregado, que é o Sargento Portela, vai vir aqui fazer uma live conosco, e logo nós estaremos anunciando, e espero que todos vocês, também espectadores do programa Pauta Livre, estejam assistindo a nossa live, que vai ser lá no dia 16, na terça-feira próxima, 20h30 horas, como sempre pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Então, tão grande é a importância dessa competição
que eles vão fazer uma live, além de todo, chamada haverão brindes, coisa muito boa. E isso é ótimo, porque faz a mente dessas pessoas que são aposentados, em muitos casos já renegados por aqueles que estão na ativa. Basta que o próprio governador faz um jogo de quem está na ativa contra os inativos, dizendo que não dá um aumento maior, em razão de que o efetivo é muito grande da inatividade, e aquela lei faz com que eles recebam o mesmo reajuste. Então, por isso que é bom que demonstre que esses homens são reconhecidos, já deram seu sangue pela unidade, e também pelo serviço público ou a segurança pública. Segundo nós pedimos, o Laurino Espírito está nos respondendo. Ele diz assim: amigo Severo, de acordo com informações do Cacau, o Rudibar 55 vai enfrentar ao Belém Novo de Porto Alegre. O Rudibar 50 vai enfrentar o Bonanza. Se houver alterações, informaremos sempre nas redes sociais. E eu espero que tu esteja sempre conosco, Laurinho, que tu, com incentiva, também participante lá, além de outras equipes, também é o Rudibar de Bom Retiro do Sul, e é um dos títulos quase que o mais importante, porque a nível estadual não é tanto quanto nível intermunicipal aqui. Então eu espero que tu esteja sempre ciente, e além de dar nas tuas redes sociais, na tua página do Facebook, também mantém contato conosco para que o nosso público esteja sempre ciente. Enquanto isso, retorno ao Estúdio 2, quase ao término do programa. 21 horas e 48 minutos. A nossa sinopse está recheada de informações, mas o mais importante é que vocês interagiram conosco, e demais hoje, nessa noite. Tivemos algum chuvisco durante o dia, mas seria um dia chuvoso, mas não, foi um dia nublado, mas um dia agradável, e nós é quem fazemos o dia. E aqui no nosso programa Pauta Livre é sempre dito, aqui sempre é um programa atraente, gostoso, alegre e emocionante. Alguma coisa eu vou ler da nossa sinopse para nós. Se não houver possibilidade, vocês interagem conosco e eu passo ao Estúdio 1, interajo diretamente. O meu amigo Betão, também lá de Marisul, também não entrou conosco no dia de hoje. Por exemplo, uma lei votada no Congresso e com teor populista e muito alarde, que é a equiparação do salário entre homens e mulheres. Só que eles esquecem que nós que estamos atentos, ela já existe desde 1943. Nós não precisamos de mais leis. Nós precisamos é cumprir as já existentes. O que o nosso Código Penal e Processual e o Código Civil é muito extenso. E nós só devemos, as autoridades e nós também como cidadãos, cumpri-las. Nós não precisamos de mais leis. E também a nossa Constituição é muito longa. Olha a Constituição dos Estados Unidos, ela é bem curta e fácil de ser cumprida. Também a Ucrânia, a guerra Rússia e Ucrânia, que persiste com muito acirrada, ela acusa a Rússia de usar bombas de fósforo para destruir a cidade de Bakhmut. Essa causa incêndios múltiplos, esse tipo de bomba, impossíveis de apagar, embora que não seja proibida de usar pela Convenção de Genebra, mas quando houver população civil, que é o caso, que ainda temos civil lá em Bakhmut, torna-se crime de guerra. Nós esperamos que sejam cumpridas. Agora sim, vou lá no estúdio que o Manequinha disse assim, ó: exato, é só cumprir as leis. Realmente temos uma quantidade imensa, basta dizer que os subterfúgios da lei dão margem para aquelas pessoas que estão à margem da lei, que são os marginais, usarem subterfúgios e poucos serem punidos. Às vezes os cidadãos se queixam: ah, mas isso só serve para os vagabundos. Essa é a expressão que eles usam, né? A lei é feita para todos, mas é que eles têm normalmente uma equipe de advogados bem pagas, por sinal, porque o rendimento deles no mundo do crime é muito grande, e eles usam os meandros das leis. E o cidadão comum
não se liga nesses meandros, a não ser aquele que esteja por dentro do jurídico. Mas todos nós cidadãos temos que conhecer as leis para bem exercê-las e cumpri-las, e com isso também conseguirmos algumas coisas que amenize essa legislação, porque existem muitos itens que excluem a criminalidade, mas o cidadão de bem pouco conhece. Retorno então ao estúdio 2, porque estamos quase ao término do programa. Lá no Texas, no sábado, um homem abriu fogo num shopping e matou 8 pessoas. Um policial de folga matou-o. Mas o que é uma imprensa que realmente dá a notícia e ela não é tendenciosa? Sabe qual foi a manchete da imprensa? Ele ouviu os tiros e neutralizou o suspeito. Foi homenageado como herói. Nunca vocês veriam uma notícia dessas aqui na nossa imprensa tendenciosa. Ela ia enaltecer o atirador e não aquele que atirou. Diz que eliminou o perigo. Então, ou isto é a formalidade legal que toda a sociedade deveria aplaudir nesse caso, o policial de folga que abateu esse homem que matou 8 pessoas, mas poderia matar muito mais. Isto é uma notícia que realmente diz o que é a coisa. Outra manchete, aqui está o caso de uma imprensa tendenciosa. Começou assim: casal negro em Salvador, na Bahia, é torturado por seguranças do Carrefour após um suposto furto de leite em pó. Mas o que tem a ver a cor do casal? Eu acredito, se forem pego e se realmente esse fato foi constatado, não tem ser a cor da pele. Eu acredito que o problema aconteceria da mesma forma, mas já a imprensa tendenciosa diz desta forma, quando que a condição ou a cor da pele interferiu em alguma coisa nesse fato. Pode dizer até, realmente, até prova em contrário, dizer que os seguranças torturaram um casal que estava furtando leite em pó. Mas a imprensa diz dessa forma. Lá em Brasília, uma jovem de 20 anos embriagada e com a sua namorada de 19 anos. A namorada também estava embriagada. Ela bateu sua BMW de aproximadamente R$500 mil num Fiat Uno parado. Ela ofendeu os policiais e disse que o seu pai tinha dinheiro para comprar toda Brasília. Isto aí é um exemplo vivo de uma má criação. Ter dinheiro não é crime, mas só que quem cria um filho, um berço de ouro, é o caso dessa jovem aqui com certeza, tem que dar uma orientação, saber que quem tem dinheiro não pode tudo na vida. Então, o caso dela estar embriagada, isso aí não vem ao caso. De estar com a namorada também não vem ao caso. O que vem ao caso é a má criação. É dessa maneira que nós vemos. O pai dela com certeza deve ser rico, realmente, pelo que ela disse. Mas tem que saber dar uma boa criação ao seu filho, aos seus descendentes, seja quem for, filho, neto, que o dinheiro não compra tudo. E primeiro nós temos que nos portar como cidadãos, para ser respeitados como tal, tendo ou não tendo condições financeiras, que é o caso. A Janja, a primeira dama do Brasil, ela está exigindo um cargo no gabinete do Lula, o que aliados relutam para não incorrer no crime de nepotismo. Agora eu vou dar uma passada novamente lá no estúdio 1, porque os manequins se manifestaram. O Carrefour vai acabar fechando, colocando pessoas despreparadas. É isso aí, já houve o caso aqui em Porto Alegre. Eles já indenizaram a família de um homem com bastante valores. Mas parece que o Carrefour realmente está se retirando do Brasil.
é uma empresa francesa, mas segundo foi dito, já aqui no Brasil, algumas lojas do Carrefour já estão sendo fechadas realmente, mas isso acontece. Por isso que eu digo, claro que não tem cabimento torturar, não tem cabimento. É o caso de um caso em Santa Catarina, uma mulher se queixando, mas esta é a forma da lei. Um homem, o caso foi o seguinte: dois jovens furtaram uma bicicleta na casa de um homem que estava trabalhando. A mulher se queixou para ele, ele fez uma campana e esses jovens, vieram e roubaram outra bicicleta. Aí ele pegou e torturou-os. O que acontece? Foi chamada a polícia. Quando a polícia chegou, prendeu esses jovens que haviam furtado a bicicleta, mas é de menor poder ofensivo, o furto. E prendeu o homem que está preso e a mulher chorando, mas é que daí ele foi enquadrado no crime de tortura. O crime de tortura é um crime grave, imprescritível, que não prescreve em momento algum. Sempre que aparecer um novo elemento, embora tenha entrado em julgamento, ainda poderá voltar novamente. E a esposa dele se queixando. Aí diz que os menores, quando saíram, foram lá e roubaram uma terceira bicicleta na casa desse homem. Então isto é a forma da lei. Então não adianta nós criticarmos. Cada povo tem a lei que merece. E isso quer dizer que nós não merecemos uma lei menor que essa. Aí está o caso. Saber o que a nossa lei diz para usar ela em seu benefício. É o caso que aconteceu em Santa Catarina. É um exemplo que eu dou para que nós saibamos. Mas agora sim, retorna ao Estúdio 2, porque eu olhei no nosso relógio, 21 horas e 59 minutos. O que acontece? Temos que terminar o nosso programa, o Pauta Livre. Tudo que é bom tem início, meio e fim. E o nosso programa não pode fugir a essa regra. Hoje eu fiquei contentíssimo com o pessoal que interagiu conosco demais. A nossa sinopse pouco foi lida. Pouco importa, o que importa é a conversa, que é uma conversa entre amigos. E essa nós tivemos e muito. Por exemplo, lá em Pernambuco, um pastor foi preso por ter sido denunciado por praticar homofobia em sua pregação. As denúncias estão aí, o nazismo era bem assim. Filho denunciava os pais quando via algo que comentava contra o nazismo. Aí está o exemplo. Um pastor foi denunciado por alguém que assistiu o culto, ele falando alguma coisa entre casal, e ele foi preso por homofobia. É isso aí. Para terminar, o Felipe Neto, aquele youtuber, ele fez uma palestra até para a ONU e defendeu o presidente Lula, dizendo que não ser tão alta a diária do Lula na Inglaterra, porque ele viaja em muitos lugares e sabe que as hospedagens estão muito caras. Porque a Band, inclusive, se redimiu, que nos cálculos ela errou ali, que as diárias do Lula em Londres não foram de 95 mil, foram tão somente entre 37 a 40 mil reais, o que já é o cúmulo. Então, se redimir, se erraram em números, mas ainda é uma exorbitância. E é o dinheiro meu, o seu. É isso aí. Então, assim nós encerramos o Pauta Livre. E lembrando, como hoje é dia 8, lá no dia 10, quarta-feira, estaremos aqui o nosso encontro. É o Pauta Livre que se despede. Fiquem com Deus. E a temperatura caiu, está mais frio, mas promete chuva, embora que o meu irmão Coronel Severo achou que não. Teremos chuva ainda essa semana. Então, o nosso encontro então, dia 10, quarta-feira, 21 horas. Até lá, fiquem com Deus. Pauta Livre da Rádio TV Impacto Web de Gravataí, que se despede. Como a minha garganta me ajudou um monte, até compliquei nas palavras, mas a minha garganta se portou muito bem. Nosso muito obrigado. E não esqueça do nosso encontro. Eu estarei aguardando vocês. Venham e não me decepcionem. Até lá!